Imagine que você esteja em uma estrada durante a noite e de repente surgem feixes luminosos no céu que mais lembram pilares inertes sobre a linha do horizonte, a vários metros de altura e se estendendo a vários outros metros na vertical. No início, elas parecem ameaçadoras, como se fossem projetadas de uma gigantesca nave-mãe estacionada na alta atmosfera, esperando o momento certo para atacar. A cena, apesar de amedrontadora, não vem de um livro ou filme de ficção científica, e muito menos trata-se de fake news ou montagem. Ela é real e acontece em determinadas épocas do ano. Vamos ver o que aconteceu, o que as pessoas estão falando por aí, e logo depois eu explico para você o que são os pilares de luz. Recentemente, vários vídeos viralizaram em redes sociais como Instagram, TikTok, com imagens e fotografias de um fenômeno luminoso avistado no céu da cidade de Mazen, na província de Tottori, no Japão. Tanto a população desinformada quanto usuários das redes sociais imediatamente ligaram o fenômeno a algo de outro mundo. Alguns TikTokers, por exemplo, chegaram a dizer que não se arriscariam a falar do que se tratava o fenômeno, se eram alienígenas ou se era alguma mensagem de Deus ou outra coisa fora da caixinha. Vários moradores da região ficaram assustados com aquelas luzes. Na verdade, nem todos, já que muitos conheciam o fenômeno de antemão. Mas afinal, o que são estes pilares de luz? Eles ocorrem naturalmente? No caso do Japão, eles foram provocados artificialmente ou podem ser mesmo algum sinal de invasão extraterrestre? Os pilares de luz são um fenômeno óptico atmosférico, que ocorre quando feixes verticais de luz parecem se estender da superfície da Terra até o espaço. Esses pilares são formados pela refração da luz em pequenos cristais de gelo que estão suspensos na atmosfera ou que compõem nuvens de alta altitude, como os cirrostratos ou nuvens-cirros. Para que os pilares de luz ocorram, é necessário que haja condições perfeitas, o que os torna menos comuns e menos conhecidos. Essas condições incluem uma atmosfera calma, fria e sem vento no local. Quando a atmosfera está fria, pequenos cristais de gelo se formam, e à medida que descem pelo ar, esses cristais se orientam hexagonalmente e funcionam como um grande espelho. Esse espelho reflete fontes de luz em feixes, sejam elas naturais, como o Sol e a Lua, ou artificiais, como lâmpadas e iluminação pública. De qualquer maneira, os pilares de luz são um espetáculo visual fascinante, mas se diferem tanto na origem quanto na forma das auroras boreais, que são mais famosas e ocorrem pela interação dos ventos solares com o campo magnético da Terra. As auroras polares são fenômenos naturais incríveis que ocorrem nas regiões próximas aos polos da Terra. Elas se dividem em duas categorias, a aurora boreal e a aurora austral. Também conhecida como luzes do norte, a aurora boreal ocorre no hemisfério norte. É visível em latitudes elevadas, acima da linha do Equador. Os países onde é possível observar a aurora boreal incluem Rússia, Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Groenlândia, Canadá e Estados Unidos. O nome aurora boreal foi criado pelo cientista Galileu Galilei em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e Bóreas, o deus grego dos ventos do norte. Já a aurora austral, que também é conhecida como luzes do sol, ocorre no lado oposto, no hemisfério sul. É visível em torno de 66 graus de latitude sul, principalmente no continente antártico. As regiões propícias para ver a aurora austral estão abaixo da linha do Equador, como Tasmânia, sul da Nova Zelândia, Ilhas Malvinas, atualmente Falklands, Patagônia e outros lugares que compartilham a mesma faixa no globo. O nome aurora austral foi criado pelo cartógrafo inglês James Cook, diretamente relacionado à sua localização ao sul do globo terrestre. Bom, o que aconteceu no Japão naturalmente não se trata de nenhuma dessas auroras. As luzes foram capturadas em diferentes ângulos e nada poderia afirmar com certeza do que se tratava. Quanto mais longe de sua origem, mais estranha aquela formação de 9 feixes luminosos no céu ficava.
ecoando entre maravilhoso e o assustador. O sentimento das pessoas que presenciaram o fenômeno os deixava tanto maravilhados como ansiosos para saber o que era aquilo. E se fosse mesmo um ataque alienígena? O que poderiam fazer? Pior ainda, e se fosse um novo ataque nuclear? Vale lembrar que no Japão ainda há muitos vilarejos onde alguns moradores não têm acesso à informação e até hoje, principalmente os mais longevos, trazem na memória as lembranças dos ataques a Hiroshima e Nagasaki em 1945. Portanto, avistar aquelas luzes verticais no céu pode não ter sido um momento tão agradável para estas pessoas. Os mais jovens costumam se maravilhar diante de um fenômeno tão incomum quanto aquele, e muitos acreditaram piamente tratar-se de algo de outro planeta. Se não um ataque, uma visita para dizer: olha, estamos aqui e vocês não estão sozinhos. Desculpe isso soar assim um pouco utópico, o que não deixa de ser, mas a juventude japonesa tem também suas fantasias, assim como a maioria dos jovens do mundo todo. E isso é muito bom, na verdade, pois faz parte da evolução intelectual e criativa do indivíduo. Outras pessoas sustentaram tratar-se de algum fenômeno atmosférico raro, causado pelos reflexos finais dos raios solares se encontrando com cristais de gelo suspensos na atmosfera. E faz algum sentido? Sim, faz. Tanto que existe um fenômeno bastante peculiar, atrativo, e que responde a isso, chamado de halo solar. Ele é um fenômeno óptico que ocorre ao redor do Sol devido à refração e reflexão da luz em pequenos cristais de gelo suspensos nas nuvens da troposfera. Sua formação se dá quando a luz solar passa de um meio para o outro, provocando os fenômenos de reflexão e refração. Assim, os cristais finos de gelo suspensos em nuvens carregadas na atmosfera atuam como prismas, desviando a luz e direcionando-a até nossos olhos. O resultado é um círculo luminoso branco ou colorido ao redor do Sol, semelhante ao arco-íris, mas com um formato circular devido à geometria desses cristais de gelo. Em algumas regiões, podem ocorrer parelhos, que são áreas com uma luz mais concentrada. O halo solar ocorre durante todo o ano, mas é mais comum em locais mais frios. É frequentemente observado em nuvens do tipo cirrostratus, que se formam na troposfera a cerca de 12 quilômetros de altitude. Essas nuvens finas e geladas permitem que o fenômeno seja visualizado de qualquer parte do planeta. Então, foi isso que aconteceu em Mazen? Certamente não foram halos solares, mesmo porque as luzes de lá tinham a forma de pilares e não de anéis. Diante das incertezas e dos boatos que passaram a circular rapidamente pelo vilarejo e outras cidades vizinhas, as pessoas começaram a comentar diversas possibilidades, mas uma hora a verdade chegaria. E talvez essa verdade possa decepcionar muita gente, como aconteceu em alguns lugares. Bom, se decepcionou, é porque não se trata de alienígenas ou algo sobrenatural, não? E por que não poderiam ser alienígenas atacando a Terra? Hipoteticamente, no caso de sofrermos um ataque extraterrestre, muito dificilmente ele será lento e metódico. Isso porque dará tempo de nossas defesas se prepararem e partirem rapidamente para o contra-ataque. E eles devem saber que nossas defesas não são tão fracas. Uma guerra de atrito, corpo a corpo, demandaria muito tempo e poderia não ser positiva, uma vez que a resistência dos humanos provavelmente superaria os invasores ou dificultaria muito para eles. Lembre-se que os humanos conhecem muito bem as estratégias de guerra. Então, o que nos resta são o domínio psicológico, que não exigiria armas, mas teria que ser muito rápido, e o ataque imediato ou relâmpago, pois nos pegaria de surpresa e completamente despreparados. Portanto, nos deixar visualizar as intrigantes luminárias de suas naves seria a última coisa que os extraterrestres fariam. Infelizmente, a notícia para os teóricos da conspiração de plantão não é tão animadora. O fato é que o fenômeno dos pilares de luz lá no Japão foram explicados. E a explicação é tão simples que vai deixá-lo a ver navios, ou melhor, barcos de pesca. Isso mesmo. O fenômeno, meio natural, meio artificial,
é chamado de Isaribi-Koshu, que quer dizer pilares de luz que atraem peixes. Ele tem suas raízes nas práticas de pesca noturna japonesas. Os pescadores utilizam lâmpadas de alta intensidade, conhecidas como Isaribi, para atrair lulas e outros peixes para a superfície. Sob condições atmosféricas específicas, a luz dessas lâmpadas é refratada por cristais de gelo suspensos na atmosfera, criando os pilares luminosos que se estendem em direção ao céu, parecendo uma invasão alienígena. A ocorrência do Isaribi-Koshu requer uma combinação de fatores climáticos: céus limpos, temperaturas baixas e a presença de cristais de gelo na atmosfera são elementos cruciais para que a luz seja refletida e projetada em direção ao céu. Essas condições são mais comuns durante o inverno, quando as temperaturas caem e a umidade do ar se cristaliza. Além da explicação científica, o Isaribi-Koshu é visto como um símbolo da relação harmoniosa entre o homem e a natureza, representando a engenhosidade dos pescadores na utilização dos recursos naturais para sua subsistência. Do ponto de vista científico, o fenômeno oferece uma oportunidade única para estudar a interação entre a luz e as partículas atmosféricas. A refração da luz em cristais de gelo é um fenômeno óptico fascinante, e o Isaribi-Koshu proporciona um laboratório natural para investigar seus mecanismos. A preservação do Isaribi-Koshu está intrinsecamente ligada à manutenção das práticas de pesca tradicionais e à conscientização sobre a importância da conservação ambiental. A poluição luminosa, a degradação dos ecossistemas marinhos podem ameaçar a ocorrência desse fenômeno, tornando sua proteção uma questão crucial. E aí, gostou de saber o que realmente são os pilares de luz ou ficou tão decepcionado quanto os teóricos conspiracionistas? Deixa aí nos seus comentários, ok? Obrigado por assistir e até a próxima.